E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar uma seleção, remover o fundo de uma imagem e essa seleção tendo uma base vetorial que você consegue editar depois os eixos dela lá com a ferramenta Pen, fazer tudo isso com apenas um clique. Só antes de começar, deixa eu te dizer que você pode se inscrever na minha news para receber os novos conteúdos sem falhar. Você vai receber por e-mail sempre que sair um novo conteúdo e outras novidades também. Não vou te mandar spam, só conteúdo mesmo. Sempre que sair eu te mando lá pro seu e-mail. Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição para você se inscrever. Então aqui já no Photoshop, hoje eu vou te mostrar como fazer uma seleção com a base vetorial com apenas um clique. Nas versões mais recentes do Photoshop, entrou uma nova opção aqui na janela Propriedades. Hoje eu vou usar algumas janelas aqui, todas elas você pode encontrar aqui no menu Window. Então uma delas que eu vou usar é essa janela Propriedades aqui. Então eu tenho algumas imagens para te exemplificar isso. Então eu vou começar com uma imagem bem simples de se selecionar, essa poltrona aqui num fundo branco. Quando é uma seleção simples aqui, a gente tem algumas formas de fazer ela de maneira mais rápida, usando a varinha mágica, usando a Quick Selection. Eu tenho um vídeo aqui no canal, caso você seja iniciante no Photoshop e não entenda muito sobre seleção, eu tenho um vídeo em que o título é Tudo sobre Seleção, onde eu mostro as principais ferramentas de seleção lá no Photoshop. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir caso você tenha interesse, beleza? E aí, nas versões mais recentes do Photoshop, entrou um botão novo aqui na janela Propriedades. Quando você tem uma imagem selecionada, uma layer de imagem selecionada, aparece aqui em Quick Actions, esse botão aqui, ó, Remove Background, e assim que a gente clica nele, ele reconhece o que é o principal elemento aqui da imagem e já faz uma seleção automaticamente. Só isso aqui já é uma maravilha, né? Veja, ele removeu o meu fundo, inclusive removeu bem aqui a parte das sombras, e ele soube selecionar somente o que é o objeto principal aqui da minha imagem, que é a cadeira. E aí veja aqui na janela Layers que ele não deleta, né? Tá? Apesar de estar escrito aqui Remove Background, ele não deleta o fundo, ele simplesmente coloca uma camada. Isso aqui é muito bom porque se a gente quiser eu posso apertar o Shift aqui, tirar a visualização da camada e ver a imagem original, e aí eu consigo editar essa seleção facilmente. Só aqui já é uma coisa incrível. Só que o que eu acho um pouco melhor para você ter um pouco mais de controle sobre a sua seleção depois de você fazer ela automaticamente é assim, que essa máscara, ao invés de ser uma máscara normal, que ela fosse uma Vector Mask, que é um outro tipo de máscara aqui do Photoshop, que ao invés de ser de uma base de imagem, é de uma base vetorial. Ou seja, o que significa? Que eu posso depois pegar a ferramenta Pen e pegar esse path aqui, o caminho, e alterar ele de maneira super simples. Como se eu tivesse feito essa seleção com a ferramenta Pen mesmo, só que ela vai fazer isso automaticamente. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou deletar essa máscara aqui, deletar, e vou começar a fazer esse processo do zero. Só que aí o que acontece? Não vai ser mais um processo de um clique como esse Remove Background. Eu vou ter que dar mais de um clique. Então, para que ele continue sendo um processo de um clique, só que no final ele resulte em uma seleção com uma base vetorial, a gente vai criar uma ação. Então, por isso que eu tô com a janela Action aqui ativa, selecionada. Se você não tiver com ela aberta no seu Photoshop, você ativa ela aqui no menu Window. Como que a gente vai fazer isso? Caso você não entenda nada sobre Actions, eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino Actions do zero para você entender o conceito. Isso é uma coisa muito legal do Photoshop que facilita muito o trabalho. As Actions, ela te ajuda para você fazer uma tarefa assim repetitiva, que você precisa dar 2, 3 cliques, você pode gravar uma Action aqui e fazer essa tarefa com um clique só, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, aqui com a janela Actions ativa, para começar a gravar uma Action, eu vou clicar aqui nesse botão, Create a New Action, e aí ele já pede para eu colocar um nome. Então eu vou colocar o nome de Seleção Vector Mask. Aí a gente deixa aqui em Default Actions mesmo, que é o grupo de Actions aqui. Na função você pode definir um atalho. Eu vou definir aqui, por exemplo, Shift F2, beleza. E vou definir uma cor aqui, laranja. E vou dar Record. A partir de agora, tudo que a gente fizer, ele está gravando aqui dentro da nossa Action. Então a primeira coisa que eu vou fazer, com a minha camada da imagem já selecionada aqui, eu vou aqui em Quick Actions, na janela Propriedades, só que ao invés de clicar em Remove Background, eu vou clicar aqui em Select Subject. Ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de criar uma máscara, ele vai simplesmente criar uma seleção. E aí com essa seleção ativa, nós vamos vir aqui na janela Paths. Na janela Paths, ela tem um botãozinho aqui, ó, que é o Make Work Path from Selection, ou seja, criar um caminho a partir da seleção, que é essa seleção que nós estamos aqui ativa. Então a gente clica nesse botão, ele criou aqui, ó, que beleza, ele criou um caminho como se nós tivéssemos feito essa seleção com a ferramenta Pen, né, a partir da nossa seleção, já com os pontos e com os eixos aqui
certinhos. E aí a gente simplesmente finaliza isso aqui criando uma Vector Mask a partir dessa base vetorial aqui que nós já temos construída. A gente pode fazer isso de duas formas. Ou você vem aqui em Layer, Vector Mask, Current Path, ele vai criar a sua Vector Mask. Ou então, com a ferramenta Pen aqui selecionada, você clica aqui com o botão direito em cima do seu Path e clica aqui nessa primeira opção, ó, Create Vector Mask. E aí ele faz exatamente a mesma coisa, né? Ele cria uma máscara ocultando o que a gente não quer ver, né? Deixando só a nossa seleção, só que agora é uma máscara com base vetorial. Isso aqui abre possibilidades pra gente. Então, beleza, eu finalizei a minha action aqui, ó. Vou clicar aqui em Stop. Pronto, temos a nossa action pronta. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa máscara, deletar tudo que a gente fez aqui e vamos refazer esse processo, só que agora com um clique só. Eu vou alternar aqui para o Button Mode, porque se estiver no modo normal, eu tenho que selecionar a action e dar play. Se eu estiver nesse Button Mode, ele transforma as actions em botões e aí eu só dou um clique em cima e ele já faz a action completa. Então temos aqui, ó, a action que a gente acabou de criar, a seleção Vector Mask, tem até o atalho aqui, ó, Shift F2. Então eu vou simplesmente dar um clique aqui em cima dessa action e veja, ele vai processar e pronto, fez a seleção com um clique em uma base vetorial e já criou a minha Vector Mask aqui perfeito. Nesse caso, como era uma imagem super simples, só com fundo branco, ele já fez uma seleção bem perfeita, a gente praticamente não tem problema nenhum. Agora eu vou pegar um segundo exemplo aqui, ó, que é uma imagem um pouco mais complexa, não é um fundo branco, é um carro, tem um certo motion blur aqui da imagem, que o carro está em alta velocidade, e vou aplicar essa mesma action, veja que beleza. Como essa ferramenta nova do Photoshop realmente reconhece muito bem os objetos, ó. Ele fez uma seleção muito boa do carro, criou a minha Vector Mask aqui, ó. A gente tem um path bonitinho aqui, ó, da seleção do carro. Talvez a gente tenha que dar algum acerto ou outro, mas a princípio eu não consigo nem ver defeitos. A seleção realmente ficou muito bem feita, vejam. E agora eu vou pegar um último exemplo, que é um exemplo um pouco mais complexo, porque apesar do objeto da imagem, que é essa mão, tá bem destacado do fundo, ela já não é uma imagem com uma qualidade tão boa. Ela tem um certo blur aqui, ó, então ele já vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer a seleção em alguns pontos. Mas vamos aplicar aqui, que é importante a gente ver nesse exemplo aqui, ó. Vou clicar aqui em cima da minha action. Ele vai processar e beleza, ele criou uma boa seleção, só que veja que ficou com alguns probleminhas aqui, ó, entre os dedos. E aí que está a vantagem de a gente ter uma Vector Mask. Por quê? Eu posso clicar aqui, ó, em cima da minha Vector Mask, pegar a ferramenta Pen, e aí assim que eu pego a ferramenta Pen, ela já exibe aqui os pontos e os eixos, ó. Então fica muito fácil pra gente editar isso aqui, ó. Se eu seguro o Ctrl aqui com a ferramenta Pen, ó, eu consigo mover esses pontos, ó. Mover os eixos, ó, fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade total, eu tenho um vetor na minha mão onde eu consigo editar e melhorar essa seleção caso seja necessário. Aí você pode falar assim, putz, Daniel, mas aí com a máscara ativa eu não consigo ver a parte de fora e aí eu não tenho muita referência de como deixar esse path. Tudo bem, você com a máscara selecionada, você pode vir aqui na janela propriedades e mexer aqui, ó, na densidade da máscara. Você pode deixar assim, ó, 50%, ela fica transparentezinha, você enxerga um pouco melhor. Ou se você preferir, você pode deixar logo em 0%, ó. E aí você vê a imagem completa, você acerta o seu path, ó. Se eu quiser fazer essa curvinha do dedo, eu seguro o Alt aqui, ó, nos eixos e faço aqui, ó, do jeito que eu quiser o meu caminho. Eu tenho um path na minha mão onde eu consigo editar tranquilamente. Eu consigo, por exemplo, se eu achei esse ponto inútil, eu clico aqui, ó, desfaço esse ponto. E aí eu pego os meus eixos aqui, ó, e acerto do jeito que eu quiser. A mesma coisa aqui, ó. Aqui ficou estranho, né? Eu queria que ele fosse até ali. Então eu seguro o Ctrl aqui, ó, pego esse ponto e vou editando meus eixos perfeitamente aqui, ó. Faço do jeito que eu quiser. Assim que eu finalizar a edição do meu path nos pontos que eu não gostei, eu volto a minha densidade aqui da máscara para 100% e pronto. Então é isso. Temos aqui 3 seleções bem feitas com uma base vetorial, criadas com apenas um clique, com a ajuda aqui da janela Actions e com essa nova função do Photoshop, que é a Select Subject e a Remove Background. Beleza? Então você viu aí como é simples remover o fundo de uma imagem agora no Photoshop e criando uma action a gente fazer com que essa seleção tenha base vetorial super rápido e simples de fazer. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante você nos seus trabalhos daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tenho produzido conteúdo exclusivo semanal pra lá também. Para receber os novos conteúdos aqui do DS Tutoriais, além de entrar na nossa news, você também
também pode entrar no nosso grupo do Telegram, o Galera DS. O link está também aqui na descrição, caso você queira participar. Eu sempre mando as coisas novas lá, mando áudios, vídeos lá, mandando dicas e conversando com o pessoal por lá. Não se preocupa que o grupo não é aquela bagunça com 1 milhão de pessoas falando, só eu falo nesse grupo, mas você pode entrar lá e ficar sabendo das novidades também, beleza? Já tem muito conteúdo gratuito aqui no canal que pode te ajudar. Você pode começar por esse vídeo que está aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que ele pode ser útil para você também. Beleza? Valeu, abraço!